Bem-vindos novamente aqui, de volta. Esperamos que todos tenham tido um tempo agradável e proveitoso no coffee break. Tiveram? Estão desanimados? Aposto que vão ficar achando melhor o almoço, né? Não vale não, muita gente aqui é mineira, está acostumado com a comida. Bom, brincadeiras à parte, gostaríamos que todos vocês, inclusive lembrá-los de participarem da nossa pesquisa, para que a gente possa cada vez mais trazer um evento cada vez melhor. Então, por favor, escaneie os banners que estão aí, os QR Codes à direita e à esquerda de vocês. Eventualmente, agora, por exemplo, está aqui na tela. E é através deste QR Code que vocês também vão ter acesso para fazer as perguntas. Combinado? Então, participem. E é o seguinte, como que funciona? Para quem ainda não sabe, você abre a câmera do seu celular, mira no QR Code, vai aparecer uma tarja ali, logo abaixo na sua câmera, acima, né, do botão onde você aperta. Você clica ali e ali você vai acessar o site, ou para as perguntas, ou para poder responder à avaliação. E aí, então, vocês podem mandar as perguntas para este momento e depois avaliarem o evento. Continuando, temos uma notícia muito boa agora. Todos que estão aqui presentes já garantiram acesso à edição digital do Meeting. Vocês poderão acessar todo o conteúdo que está sendo visto aqui hoje, dentro de 72 horas, para reverem quando quiserem, do conforto da casa de vocês. E se por acaso vocês conhecem alguém que não conseguiu estar aqui presente com a gente, eu peço, por favor, que vocês contem essa notícia boa para eles, mas tem que pedir para eles se inscreverem. Eles têm que acessar o nosso site, absolarmeeting.org.br. Só quem está inscrito, assim como vocês, vão poder assistir a edição digital do Meeting. Combinado? Está precisando acelerar suas vendas e melhorar seu fluxo de caixa? Já pensou em ter um estoque mínimo para agilizar a entrega? Conheça o programa Acelerador de Vendas, uma linha de crédito do Banco Genix, feita sob medida para sua empresa. Funciona assim: abra sua conta no Banco Genix. Você escolhe os equipamentos fotovoltaicos que precisa na Genix Solar Power para atender a seus clientes e poder vender mais. Depois do crédito liberado, é só solicitar o programa Acelerador de Vendas no momento do pagamento na plataforma Genix Solar Power. Em poucos dias, você recebe os equipamentos, tudo de forma rápida, transparente e descomplicada. Venha para o Banco Genix, o banco do integrador solar. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Agora vamos falar sobre o novo contexto da geração distribuída solar e oportunidades para a região. Nossa moderadora é CEO da Bright Strategies, empresa de consultoria voltada à estruturação jurídica e regulatória de negócios em energias renováveis, já tendo participado do desenvolvimento de quase 2 bilhões em projetos de energia solar, eólica e biogás. Advogada com MBA em Finanças e Estratégias Empresariais, ela já desempenhou funções junto ao poder público, privado e terceiro setor. Atualmente, também é vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, conselheira do Latin America and Caribbean Council of Renewable Energy e presidente da Comissão da Geração Distribuída da OAB Minas Gerais. Em 2021, foi eleita uma das pessoas mais influentes do setor elétrico brasileiro da última década. Convidamos a vice-presidente de Geração Distribuída da Absolar, Bárbara Rubim, a Babi. Nosso convidado é administrador de empresas, graduado na PUC de São Paulo,
pós-graduado em Gestão Empresarial pela FIA Business School e MBA no IBMEC em Gestão de Negócios. Tem 15 anos de experiência no Grupo Enel, onde atuou no Rio, Goiás e São Paulo em diversas áreas, como gerente de grandes clientes B2B, gerente de Customer Care e diretor de mercado. Atualmente é diretor da unidade de negócios para clientes corporativos da Enel X. Convidamos agora o Head of Business to Business da Enel X, Nelson Assunção Neto. Nosso próximo convidado atua há mais de 10 anos com tecnologia e gestão de produtos digitais, com experiência em diferentes mercados como educação, energia, mobilidade e financeiro. Em 2019, foi responsável pela criação e crescimento do time de produtos do PicPay, sendo responsável pela estratégia e escala do portfólio de produtos do Super App. Atualmente, é diretor de produtos na Origo e lidera os times de produto, design, dados e ventures, time responsável pelos novos produtos da companhia. Convidamos agora o diretor de produtos e venture da Origo, Energia, Eider Berlink. Eu passo agora a palavra para Bárbara Rubim, Babi, que será a mediadora deste evento. Bom dia! Era só para dar um tempinho, gente, para vocês irem pegando fôlego para poder responder com mais energia, entendeu? Foi tudo ensaiado. Gente, para mim é um prazer estar aqui na minha terra natal, né, Ronaldo? Na minha cidade, participando desse evento com vocês, do nosso Meeting Sudeste. E é um prazer ainda maior ter a oportunidade de compartilhar também um evento com o Gil, que, como o Rodrigo bem colocou, é um deputado do Brasil para a energia solar e que é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da energia solar, não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo e em todo o Sudeste, porque a gente tem visto cada vez mais os estados copiando, né, uma cópia do bem, a iniciativa do Gil, que impulsionou tanto o desenvolvimento do setor aqui em Minas. Antes da gente começar o nosso debate, a gente vai ter umas falas, né? Eu, como moderadora, vou tomar a liberdade de sempre dar meus pitacos, não é assim que a gente faz. E a ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre o cenário regulatório, o cenário do desenvolvimento da geração distribuída no país. A gente sabe, mas não precisamos lembrar, né, que a gente passou por muitas mudanças ao longo dos últimos meses, e acho que muitas dessas mudanças ainda estão chegando até cada um de nós que estamos aqui nessa sala, sobretudo porque, apesar da gente vir de um contexto regulatório e legal que andou muito no ano passado, a gente também sabe que no ano passado estávamos focados aí em aproveitar, eu diria, né, os meses que a gente tinha nas condições para desenvolver projetos nessa regra que a gente chamou de GD1. A gente não, né? A ANEEL chamou de GD1, os chamados projetos com direito adquirido. E o que a gente tem visto, de fato, é que foi a partir desse ano, a partir dessa mudança de chave, que, de fato, muitas empresas se voltaram realmente para estudar, para se capacitar, como também foi colocado no nosso painel de abertura, a importância da capacitação e, então, olhar mais de perto para essas mudanças. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai falar aqui nesse painel. E, estando em Minas Gerais também, né, sabendo da realidade que a gente tem vivido e dos desafios que a gente tem vivido aqui com a CEMIG, que a AB Solar tem acompanhado muito de perto, muito também pelos esforços do nosso coordenador, o Bruno, que tem feito um trabalho excepcional aqui na região, trazer também algumas perspectivas para vocês sobre essa questão do escoamento e da conduta que a gente espera ou que a gente tem previsto tomar para os próximos meses. Eu vou tomar a liberdade de falar de pé, né? Primeiro porque eu sou muito pequena, então quando ficar sentada realmente não me favorece, apesar de não ter muita diferença. Mas segundo também porque eu sou muito agitada, né, gente? Então eu preciso andar. E eu estou aqui, então, representando a AB Solar, essa associação que eu tenho tanto orgulho de fazer parte, que esse ano completa 10 anos de existência e que eu tive a oportunidade, né, de ver nascer, mesmo que inicialmente um pouco mais de longe e agora bastante de perto, e de uma associação que tem feito tanto, de fato, para impulsionar o setor e, sem dúvida alguma, a campanha que o Ronaldo anunciou em primeira mão aqui no painel de abertura,
essa campanha nacional para estimular a continuidade, impulsionar o crescimento da solar fotovoltaica no Brasil, vai trazer frutos ainda melhores para o nosso setor aí ao longo dos próximos meses. Nesse trabalho que a AB Solar faz de representar o setor, de participar da construção, da tomada de decisões do nosso setor, a gente não poderia deixar de participar, obviamente, não só do processo de criação da Lei 14.300, o marco legal da geração própria, mas também do processo de regulação da 14.300 por meio, né, da ANEEL, que fez aí uma série de consultas públicas, realizou a audiência pública em Brasília, no qual também estivemos presentes, e depois de todo esse processo, a gente teve a publicação no dia 10 de fevereiro da Resolução Normativa 1059, que, como a gente já estamos nos acostumando, né, revogou a tão conhecida e tão falada 482 e incorporou dentro da Resolução 1000 todas as disposições referentes ao sistema de compensação. A emoção foi tão grande quando eu falei da revogação da 482 que as coisas até caíram ali atrás, gente. É uma mudança impactante mesmo, a gente ainda está se acostumando com ela, porque foi uma década da 482 acompanhando o desenvolvimento do nosso setor, né? E dentro do acompanhamento que a gente fez enquanto associação ao processo de regulação da 14.300, haviam pontos críticos que precisavam ser trabalhados na proposta da ANEEL para que a gente conseguisse assegurar, de fato, que fosse respeitada a vontade do legislador no momento da vinda da 14.300. Que pontos críticos foram esses, né? Quais foram os principais pontos que a gente trabalhou nesse período? Um deles diz respeito à questão da TUSD-G. A TUSD-G, quem aqui já está familiarizado com o conceito de TUSD-G? Muita gente. Isso é muito importante, porque tem alguém aqui que não trabalha na área de concessão da CEMIG ou da Energisa Minas Gerais? 2 pessoas. Vocês não trabalham? Olha, vocês trabalham onde? Rio de Janeiro, muito bem. Aqui também, onde? Energisa MS. Boa, bom ver a representatividade também aqui de outras pessoas vindo acompanhar esse evento tão importante. Vou nem falar de você, né, Daniel? Esse daqui veio de longe, viu, gente? Esse daqui, olha, esse daqui merece 3 pães de queijo a mais que o restante das pessoas, porque veio lá do Pará para estar aqui com a gente. Mas assim, gente, na verdade eu vou cortar os pães de queijo dele, porque ele não me arrumou o meu CREA ainda. O Gilson. Gilson, vocês estão vendo essa promessa, né, gente? Está todo mundo aqui de prova que um dia esse CREA chega. É uma brincadeira, viu, gente? Outro dia eu recebi uma mensagem de um engenheiro falando assim, não, você quer um CREA, você tem que fazer uma faculdade de engenharia. Eu falei, gente, mas é óbvio. Eu não tinha nenhuma pretensão de não ser assim. Levaram muito a sério. Mas eu perguntei, e a gente resolveu começar a apresentação falando da TUSD-G, porque, sobretudo para quem atua na CEMIG, vi que temos colegas também do Rio de Janeiro, ou atua na área de concessão da Light, na verdade, em todas as áreas de concessão, mas nessas 2 em especial, vence hoje a data limite para vocês informarem para a distribuidora de energia qual é o valor da TUSD-G que vocês querem contratar nas usinas dos seus clientes. A mudança da forma como as usinas remuneram a rede de distribuição foi um dos grandes aprimoramentos trazidos pela Lei 14.300. E o que significa isso? A gente trocar nesses empreendimentos uma remuneração ao uso da rede pela TUS de carga por uma remuneração como uma tarifa de uso do sistema de distribuição-geração. Na prática, isso significa, para o bolso do nosso consumidor, uma economia em um custo fixo mensal, que é a famigerada demanda contratada, da casa de 50% a 70%. Estava conversando também com o Plínio antes da gente começar a minha palestra e ele estava me perguntando sobre a viabilidade econômica dos empreendimentos. Essa mudança é uma... Apertei errado. Essa mudança é uma das grandes responsáveis por manter e muitas vezes melhorar a viabilidade econômica desses empreendimentos. Mas para assegurar que isso vai beneficiar o seu cliente, a Resolução 1000, alterada pela 1059, estabeleceu a data limite, que termina hoje, como eu comentei, para a gente informar a distribuidora nos empreendimentos já existentes ou que já tenham parecer de acesso, orçamento de conexão emitido,
qual é o valor de TUS de geração e qual é o valor de TUS de carga que eu vou querer contratar para o meu empreendimento. Se você ainda não fez isso, gente, não deixe de fazer, porque se a gente atrasa esse limite de hoje, a gente abre margem para a distribuidora atrasar também a aplicação dessa demanda. Não que ela não fosse atrasar antes, né? Mas a gente quer estar mais certo do que errado, sempre. Por isso é importante a gente observar os prazos regulatórios que a gente tem. A CEMIG e a Light, que foram as que eu citei, elas já notificaram formalmente os consumidores a fazer essa informação. Muitos de vocês receberam essas notificações, até me mandaram, alguns sem entender necessariamente do que se tratava. É essa informação. Ponto importante que a gente conseguiu aprimorar no processo de regulação da lei pela ANEEL é que as usinas que sejam 100% remotas não precisam contratar demanda de carga. Porque antigamente, na Resolução 1000, havia uma necessidade de qualquer unidade consumidora ter uma demanda de carga de pelo menos 30 kW, que é o montante mínimo que a gente pode contratar. Conseguimos alterar isso para que as usinas 100% remotas possam contratar uma demanda de carga nula e a demanda de geração equivalente, então, à potência que vai ser injetada dessa usina. Mas lembrando, né, gente, se a sua usina tiver carga, aí sim você vai ter que contratar no mínimo os 30 kW, tá? Esse é um ponto muito importante. A usina junto à carga também tem que fazer essa informação. E aí, lembrando que para essas usinas junto à carga, a gente vai contratar a TUS de geração equivalente à potência da usina. Tá? E a TUS de carga também equivalente à necessidade, à potência demandada de carga daquele consumidor. Mas, no final das contas, o faturamento, a gente vai pagar de TUS de geração só a diferença positiva entre esses dois valores. Beleza? Então, bora informar isso, né, para a distribuidora, que é importante, lembrando, para os empreendimentos que sejam GD1, ou seja, tenham direito adquirido, como a gente fala, essa mudança da aplicação acontece a partir da revisão tarifária da distribuidora de energia. Por isso que eu comentei que na Light e na CEMIG era mais urgente ainda informar, porque a CEMIG está passando pela revisão tarifária agora, né, e a Light já passou no ano passado. Então, são distribuidoras que no próximo ciclo de faturamento já vão ter que fazer essa troca. A obrigação de informar, ela vem para o Brasil inteiro. Qualquer área de concessão, o seu prazo para informar é hoje. Mas nessas duas, a aplicação já é no mês que vem. Então, a gente perder esse prazo, de fato, pode ser mais danoso para o nosso consumidor. É importante a gente ficar atento. Um outro ponto que, infelizmente, foi negativo, mas eu, enquanto advogada, até acho que é bastante questionável, é que o diretor relator, o Elvio, ele tirou na revisão a possibilidade da gente pedir retroatividade da TUS de G. Né? A Light, como eu citei, nosso colega que atua na região do Rio de Janeiro, ela passou por esse processo de revisão tarifária no ano passado. Então, em tese, sendo uma medida auto-aplicável, a Light deveria ter aplicado a TUS de G para as geradoras dela desde o ano passado. Não aplicou, não tem aplicado. Na visão da ANEEL, só pode postular, só pode pedir essa retroatividade, né, a indenização, o consumidor que lá no ano passado tiver requerido para a Light a aplicação da TUS de G. Novamente, eu acho que é uma medida bastante questionável, porque a ANEEL não havia sinalizado isso para o consumidor no ano passado. Então, eu entendo que o consumidor que se sentir lesado tem, sim, uma causa boa para procurar o judiciário, eventualmente, se vale a pena, se for vontade do cliente. A gente precisa fazer análise, né, gente? Na Light, eventualmente, vale a pena, porque a gente sai de uma TUS de carga de R$21, mais ou menos, e vai para uma TUS de geração de R$7. Então, a diferença é muito grande quando a gente olha para o impacto financeiro que se tem. Mas esses são alguns dos pontos que a gente conseguiu tratar dentro da regulação. Um outro ponto importante que a gente quis trazer aqui para vocês, para contextualizar nesse momento, é a questão do beoptante. Quem aqui tem consumidor que é beoptante? Poucos até. Quem aqui não sabe o que é beoptante? Muito bem, viu, gente? Então, quer dizer que eu posso jogar uma bolinha aqui e fazer um quiz. Ah, rapaz. Gente, o beoptante foi uma das alterações que vieram também, tanto pela Lei 14.300, que trouxe a necessidade do consumidor beoptante que gera a própria energia ter essa usina instalada junto à sua carga, ou seja, a usina não poderia mais ser remota,
quanto também na regulação da ANEEL, a agência foi além e, na nossa visão, extrapolou até um pouco realmente da vontade do legislador. O que a ANEEL estabeleceu? Que o consumidor biooptante não pode mais nem enviar e nem receber crédito de outras unidades consumidoras. Mas pior do que isso, a agência determinou que essa vedação seria aplicável a qualquer consumidor biooptante, mesmo aqueles que tenham optado por gerar sua própria energia lá em 2018, por exemplo. Ou seja, a determinação retroage para pegar, né, para afetar todos os consumidores que a gente tem. E aí, de novo, a gente quis trazer esse destaque para vocês aqui hoje, porque também o consumidor biooptante que não se enquadre nas 3 exigências trazidas pela ANEEL, quais são elas? A geração estar junto à carga, um trafo de até 112,5 kVA e não enviar nem receber créditos de outras unidades consumidoras, esse consumidor tinha um prazo para se adequar a essas medidas ou para optar pelo faturamento pelo grupo A. Esse consumidor já é atendido na média tensão. Então, o que alteraria, de fato, seria a tarifa que é aplicada no faturamento dele. E o prazo para que esse consumidor informe isso para a distribuidora de energia é depois de amanhã, então, dia 13 de abril. Parece até que a gente escolheu esse evento para ele cair entre datas importantes do setor, né? Mas foi isso mesmo, gente. Era para lembrar vocês, para ninguém perder prazo aqui, porque eu sou advogada, você sabe, e advogado não pode perder prazo. Então, depois de amanhã é a data que a gente tem para fazer também essa comunicação para a distribuidora. E para quem levantou a mão, dizendo que tem clientes que estão nessa situação, você pode estar pensando, Bárbara, e se eu não fizer a comunicação? Olha, já balançou a cabeça ali, gente. O Sapeca, ele se entrega. Né? Ele não consegue, ele não se contém. Se você não fizer essa comunicação, gente, a distribuidora vai assumir que a escolha do seu cliente foi ir para o grupo A. Tá? Então, a menos que essa seja realmente a escolha do seu cliente, comuniquem, né? Analisem o caso, entendam qual é a melhor alternativa para ele. Infelizmente, esse é um tema que tem sido levado muito para o judiciário também, essa questão da retroatividade, mas façam o aviso correto para a distribuidora de energia, sobretudo para o seu cliente não ser pego de surpresa, e aí isso acabar impactando a relação que ele tem com a empresa de vocês, até porque, falando em vendas, né, a gente sabe a importância que a indicação tem para impulsionar as vendas e para trazer novos leads para o nosso funil. Além disso, tivemos aí outros pontos muito importantes que foram destacados pela AB Solar no processo de regulação da Lei 14.300 pela ANEEL. É uma dor muito grande que eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já sentiram ou pelo menos já viram algum colega comentar nos grupos que a gente tem no WhatsApp, nos fóruns que a gente tem de discussão, que é a questão da livre concorrência. Né? A ANEEL precisa atuar para entender se e em quais casos, muitas vezes, a distribuidora de energia que tem dentro do seu grupo econômico uma outra empresa que atua no segmento, extrapola o limite da sua atuação e não acaba fazendo um tipo aí de abuso de poder econômico, né, que a gente fala, para favorecer a empresa do seu grupo. É importante que a ANEEL atue para, de fato, fiscalizar essas questões. E a AB Solar tem uma força-tarefa criada já há alguns anos para mapear essas questões e para endereçar essas questões junto aos órgãos federais que são competentes também para discutir isso e para fiscalizar e, quando necessário, punir uma atuação que fira a livre concorrência. Além disso, né, gente, de maneira geral, a agência precisa ter uma ação fiscalizatória que seja mais eficaz no nosso setor. Seja para a questão de descumprimento de prazo, por exemplo, das distribuidoras, e o prazo pode ser prazo para emissão do orçamento de conexão, pode ser um prazo para conexão da usina à rede, né? Pode ser, por exemplo, um prazo mesmo para retornar um pedido, uma dúvida de refaturamento que vocês tenham com relação à forma como a cobrança da conta de luz dos consumidores de vocês tem sido feita. Não é à toa, eu diria,
que as reclamações referentes a faturamento de micro e mini geração e a atraso para conexão subiram no ranking geral da ouvidoria da ANEEL. E agora essas duas categorias já figuram no top 10, com a reclamação sobre atraso sendo a segunda reclamação mais comum na ouvidoria da ANEEL para qualquer assunto, viu, gente? A ouvidoria da ANEEL ela é feita para discutir qualquer assunto referente ao acesso do consumidor à rede de distribuição. E a reclamação de GD é o segundo lugar. Eu me lembro, Rodrigo, quando a gente estava na audiência pública para regular a 14.300, e a gente trazendo, né, para a ANEEL, de fato, o quanto, muitas vezes, a ação da distribuidora prejudicava o nosso setor por causa dos atrasos, por causa, de fato, de descumprimento regulatório. E me lembro de ouvir da boca de mais de um diretor da ANEEL, e por mais de uma vez, que essa nossa alegação ela não se comprovava porque a agência não registrava aumento de reclamação de GD na ouvidoria. Isso eu ouvi em novembro do ano passado. E aí, no relatório da ouvidoria da própria ANEEL, publicado agora em março, a gente já sai que as reclamações de GD subiram mais de 4 posições no ranking, sendo as segundas mais frequentes. Isso o consumidor que, de fato, dedica seu tempo a fazer a reclamação. A gente sabe também que, infelizmente, temos muitos consumidores e muitas empresas que não levam reclamação para a ANEEL porque simplesmente não acreditam que isso vai ter algum resultado. E aí, um outro ponto extremamente importante é a necessidade da agência começar de maneira pública e não entre 4 paredes, de maneira sigilosa, né? O cálculo, o processo do encontro de contas da geração própria de energia no nosso setor. Esse processo, gente, vai definir qual é a regra definitiva que vai ser aplicada para o consumidor que gera a própria energia. Porque a regra que a gente conhece hoje, a regra que foi trazida pela 14.300, é uma regra que a gente chama de intermediária ou uma regra provisória. A gente conhece essa regra de valoração de créditos de energia que vai ser aplicada pelos próximos 8 anos para o consumidor que iniciar a sua geração até o dia... Iniciar, gente, eu quero dizer protocolar o seu pedido de orçamento de conexão, tá? Até o dia 7 de julho de 2023... ou pelos próximos 6 anos para o consumidor que só aderir ao sistema de compensação depois dessa data. Que regra é essa que a gente conhece hoje? A necessidade de pagamento por esse consumidor de um percentual do uso da rede de distribuição, que é o que a gente chama de FIO B, a componente tarifária que remunera a distribuidora de energia pelo serviço dela. A regra começa em 15% do FIO B, para quem iniciar a sua injeção na rede em 23 e vai progredindo ao longo dos anos até chegar em 90% do FIO B no final da escadinha desse horizonte de tempo que a gente conhece. Eu quero destacar para vocês que, apesar da gente ter agora a necessidade de remuneração do uso da rede de distribuição, gerar a própria energia continua sendo extremamente viável, né? Tem diversas análises que a gente fez que mostram que, numa média nacional, o payback de um consumidor que gerar a própria energia, que começar a gerar a própria energia esse ano, ele é apenas 6 meses maior do que o de um consumidor que tenha iniciado a geração dele no ano passado. Isso considerando ainda o mesmo patamar de watt-pico, ou seja, né, de valor de CAPEX, de valor de instalação da usina. Sem considerar, por exemplo, que em janeiro desse ano a gente teve uma queda grande de custo geral pela queda que a gente teve no valor do frete, né, para trazer, de fato, os equipamentos. Estamos sempre em então, movimento. A gente continua tendo um cenário Evoluindo extremamente positivo para a geração própria e continuamos tendo o Brasil como um dos países do mundo que tem as melhores regras para o sistema de compensação. Eu comentava no início, né, no intervalo que a gente teve, no coffee break, que eu retornei... Hoje é terça, né? Hoje estou meio desorientada, viu, gente? Mas é porque eu estava viajando. Eu retornei no domingo de Portugal. E eu estava lá exatamente para tratar umas questões de setor elétrico em Portugal e tratar das inovações do setor elétrico lá. Evoluindo o setor. Em Portugal, um consumidor que decide gerar a própria energia, primeiro, ele só pode ter um sistema de até 250 kW. Para ele ter um sistema maior do que isso, ele precisa de uma autorização especial e são casos específicos que conseguem.
E a economia média que esse consumidor consegue ter na conta dele é de 30% a 50%, sendo 50% o melhor cenário. E ainda assim, muitas vezes por desconhecimento, a gente acha que a regra brasileira é ruim. A gente percebe que mesmo com a mudança que a gente teve com a vinda da lei, a regra brasileira continua sendo uma das melhores regras que a gente tem sempre no em mundo, movimento. do ponto de vista de remuneração ou do ponto de vista de valoração dos créditos de energia. E comunicar as vantagens, né, que a gente continua tendo da geração própria é cada vez mais importante para que a gente consiga, de fato, trazer consciência para o consumidor e trazer cada vez mais também vontade e ação política desse novo governo para o nosso país. Lembrando que esse governo ontem mesmo, né, falou sobre acelerar a transição energética como parte de uma das prioridades aí no discurso do presidente Lula sobre os 100 dias de governo. Acelerar a transição energética, sem dúvida alguma, vai perpassar, estimular cada vez mais a geração junto aos centros de carga. Então, mais uma das questões aí que impulsionaram o desenvolvimento dessa campanha de comunicação que muito em breve vocês vão conhecer. Mas eu estava falando sobre o encontro de contas. Se a gente conhece as regras que vão ser aplicadas para o consumidor nos próximos 8 ou 6 anos, a gente sempre fica em movimento, aqui na pergunta, evoluindo quais são as regras que vão vir depois disso? As regras que vão vir depois disso vão ser definidas no meio desse ano, que, em tese, é quando a gente tem que concluir um processo de valorar todos os custos e todos os benefícios da geração própria de energia para o setor elétrico brasileiro. E se aparentemente o governo está bastante atrasado nisso, porque nem o Conselho Nacional de Política Energética definiu as diretrizes, nem a ANEEL iniciou um processo público de determinar essa metodologia e iniciar esse cálculo, a AB Solar, por outro lado, saiu na frente e começou o estudo e a valoração desses benefícios e dos custos da geração distribuída desde o ano passado, quando a Lei 14.300 foi publicada. A gente tem, desde então, aperfeiçoado os estudos, os nossos estudos, que a gente contratou uma consultoria específica e dedicada, especialista nisso, que é a Volt Robotics, e em parceria com eles, a gente tem cada vez mais refinado os números. E os números são positivos. Eles mostram que, até 2031, a geração própria de energia vai ajudar a reduzir a conta de luz de todo mundo, mesmo de quem não gera a própria energia, em mais de 5%. Representando um benefício líquido para a sociedade brasileira de 86,2 bilhões de reais. A gente tem acompanhado todo esse processo do encontro de contas e a tomada de decisão junto à ANEEL e ao CNPE. E a gente espera, sim, que como fruto desse processo de encontro de contas, a gente tenha a publicação de regras ainda mais vantajosas para o consumidor que decidir gerar a própria energia, que é um consumidor que, às suas custas e com o investimento que ele realiza, um investimento privado, tem ajudado o Brasil a se posicionar cada vez mais como um líder na transição energética mundial. Antes de encerrar, eu queria, dado também que esse contexto que a gente passa, que eu comentei, eu queria deixar algumas sugestões para vocês, né? E eu sei que essa pergunta vai surgir no debate, e como uma moderadora, que eu já estou antevendo isso, eu já vou falar dela, para não dizer que eu não falei das dores, né, ou das flores. São os problemas que a gente tem tido com a CEMIG para conexão. Eu já comentei com vocês, né, a gente tem acompanhado esse assunto de perto, tanto com a atuação do Bruno, nosso coordenador, quanto também com um apoio enorme do deputado Gil Pereira, que tem ajudado muito nessa interlocução com o governo do Estado e com a própria CEMIG. E a gente estamos cientes da situação de suspensão geral dos projetos que tem acontecido em Minas Gerais, em virtude aí de uma questão de limitação do escoamento. Apesar da gente estar ciente disso, gente, obviamente a gente acompanha o setor, é muito importante que a gente leve volume de reclamação sobre isso para a ANEEL. É importante que a gente consiga também trazer a realidade do impacto disso para a agência. E se a gente tem feito isso também, de um lado, como eu comentei, provocando a agência, provocando o operador nacional do sistema e provocando a empresa de pesquisa energética,
É importante que vocês também façam esse movimento, fazendo essa provocação nos canais de ouvidoria. E aí eu deixo aqui tanto o canal de ouvidoria da própria distribuidora e da ANEEL, quanto um canal de ouvidoria da AB Solar. Nessas reclamações que são feitas por meio do nosso site, a gente consegue mapear as principais dores do setor e usar isso como um combustível para acelerar o diálogo, tanto com a ANEEL quanto com as próprias distribuidoras de energia. E ter esses dados quantificados, gente, é importante para a gente conseguir medir o impacto. Né? Como eu disse, é uma situação que a gente conhece e a gente sabe que está acontecendo. Mas se a gente não tiver o apoio de vocês, a gente não consegue mensurar o impacto real dela no setor. Então, eu queria deixar aqui também esse pedido para que vocês ajudem a gente a mapear todos os casos e todas essas situações para que a gente consiga ter uma ação mais efetiva e mais rápida sobre este assunto, tá, gente? Aqui tem um passo a passo da ouvidoria da AB Solar, vocês vão receber esse material também. Eu já esgotei o meu tempo. Queria deixar o convite para quem está aqui, ainda não é um associado da AB Solar, se associar. A associação é mais forte, quanto mais são e mais engajados são os seus associados também. Então, agradeço vocês pelo acompanhamento, por estarem aqui com a gente nesse evento. Teremos mais 2 falas e depois a gente vai abrir para a participação e para o debate de vocês. Muito obrigada. Como moderadora, pego de novo o microfone. Deixa eu pegar outro, né, para trocar aqui a mão. E agora, gente, eu queria convidar o Nelson para trazer a fala dele. O Nelson é da Enel X e vai trazer um pouco da perspectiva também dos desafios do processo de conexão nesse período. Obrigado. Bom dia ainda a todos. Se você permitir, eu vou ficar sentado. Me sinto mais... Fique à vontade. Mais em casa. Uma última observação no slide que você colocou dos canais, né, de Reclame Aqui, ouvidorias. Tem um outro chamado consumidor.gov, que eu vou confessar que há algumas distribuidoras que estão olhando com carinho para este canal. Tá? Não sei se todas, mas algumas estão, então, se cair ali, tem mais chance de ter algum sucesso. Pessoal, para quem não me conhece, né, como foi apresentado ali, eu estou no Grupo Enel há 16 anos. Hoje eu trabalho numa empresa, num braço da Enel. Deixa eu dar um passo atrás. Né? Para quem não conhece a Enel, como a maioria das pessoas aqui é de Minas Gerais, estão familiarizados com a CEMIG, a Enel seria a CEMIG de parte do estado de São Paulo, parte do estado do Rio de Janeiro, do Ceará e também era Goiás, agora Equatorial, até poucos meses atrás. Então, eu estou há 16 anos na empresa, eu trabalhei muito tempo na distribuição e há cerca de 1 ano eu vim para a Enel X, que é um braço de serviços, dentre eles energia solar também. Hoje a gente lida com energia solar normalmente com projetos acima de 1 mega, com infraestrutura elétrica, também com algumas consultorias na questão de descarbonização. Mas eu vim falar aqui um pouquinho, né, sobre principais desafios para a conexão de GD. E aí aqui eu vou falar como experiência hoje, eu que sou, né, um desenvolvedor, eu vendo projetos e aí bato na porta das distribuidoras, de um monte de distribuidora, inclusive as distribuidoras que fazem parte do mesmo grupo e não por isso eu tenho nenhuma facilidade, pegando até nenhuma. Quisera eu ter parece que eles são mais conservadores conosco para não correr o risco de dar nenhum deslize. E comentar aqui um pouquinho do que a gente percebe, do que poderia melhorar para facilitar a vida de todos vocês, né, que precisam conectar uma planta solar. Meu discurso vai ser mais focado, talvez, na parte de micro, tá? Em vez de mini, mas acho que dá para ter uma ideia. Só para antecipar, que minha fala é curta, minha apresentação tem apenas um slide. Então, vamos lá. Eu separei aqui em 3, 4 né, blocos de atendimento, técnico, a parte de licenciamento e aí um último comentário aqui. Primeira coisa que a gente sente, né, eu pelo menos sinto, percebo, é a questão de absorver a demanda sem readequar as equipes. Assim, desde que a Solar surgiu, a gente vê
que cresce, qualquer gráfico que você pega sempre, né, mostra um crescimento, inclusive o crescimento acaba sendo muito maior do que qualquer gráfico da App, da Bloomberg, não sei o que, o negócio acabou deslanchando bem mais. E eu sinto que nenhuma distribuidora, sim, né, nenhuma, talvez umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas de uma maneira geral, ninguém se preparou como deveria para receber essa demanda de pedidos de GD. Tá? A gente tem que lembrar, né, só calçando por um segundo o sapato da distribuidora, eles têm um negócio um pouco diferente do nosso, a gente tem que, né, a gente investe, capta recurso para crescer, conseguiu vender mais, cresce mais e por aí vai. A distribuidora, não, ela tem uma receita ali, né, ela tem um saco de dinheiro, que é autorizado pela ANEEL, saco de dinheiro esse que ela tem para administrar aquele negócio, ela tem que trabalhar para ser cada vez mais eficiente, como é que ela pode ter menos falta de energia, como é que ela pode mandar um faturamento mais correto, como é que ela pode ter uma quantidade menor de reclamações dentro daquele saco de dinheiro. O que ela conseguir, ela tem como eficiência. Mas não é diferente, eu pelo menos nunca vivenciei, nos 15 anos que eu trabalhei numa distribuidora, não, tal área vai crescer, está chegando agora, vai ter abertura do Mercado Livre, vai ter energia solar, vamos contratar um monte de gente e montar uma área dessa. Não tem, geralmente pega, né, as pessoas que tem, muda daqui, vem para lá, cria um grupo aqui, mas você tem que subtrair de um outro lugar. Então, isso é um desafio muito grande para as áreas que estão lá, conseguir absorver toda essa demanda com a equipe completa. Segundo, a questão da digitalização. Né? Hoje, sim, eu acho que boa parte das distribuidoras ainda tem um processo muito manual ou tem uma pseudo-digitalização. Cria uma máscara ali para o cliente vai, insere as informações que ele tem para pedir, um negócio que seria para facilitar, mas por trás você tem todo o trabalho manual das pessoas, entendeu? Não é um processo completamente digital. Agora, uma distribuidora ou outra já começa a disponibilizar um portal de geração distribuída, em que o cliente consegue entrar lá, ver o que status que está, tudo mais, mas é uma coisa que vem vindo ainda aos poucos. Outra coisa também que a gente vira e mexe, se depara, é a questão de divergência de cadastro. Né? Eu chego lá, eu quero fazer uma planta solar aqui nessa coordenada geográfica, a distribuidora fala, cara, mas nesse endereço, nessa coordenada geográfica, é um outro endereço, tipo, você que se vira, entendeu? Não tem muito esforço para tentar resolver isso daí. Quando a gente vai para alguns empecilhos técnicos aqui, primeiro, o custo de conexão, especialmente quando a gente vai falar de obras fora dos centros urbanos, o que acaba sendo a maioria, pelo menos no caso de microgeração. Exemplo, né? Outro dia eu estava vendo um projeto, era um projeto de 2,5 MB e veio um custo para poder fazer essa conexão de 68 milhões de reais para 2,5 MB. Desses 68 milhões de reais, era o total da obra, 50 milhões seriam participação financeira do cliente. E aí o outro que me veio à cabeça foi um de 20 milhões, com 9 milhões e meio de participação financeira do cliente. Assim, é uma coisa que inviabiliza e, né, tem aí um pouco alinhado aqui com o próximo item, né, de investimentos em obras estruturais. Eu não sei quanto que eu realmente quero acreditar que não é isso que acontece, mas assim, quanto que as distribuidoras eventualmente podem ficar chateadas com uma perda de receita do solar e tentar aproveitar, colocar, sabe, custo de obras estruturais num projeto para atender isso daqui. É claro, se a sua carga vai crescendo, uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai ter a última gota que agora vai ter que fazer uma obra mesmo. Mas parece muita coincidência, porque sempre a gente esbarra em custos absurdos para fazer a conexão, que acaba inviabilizando completamente o projeto. Aí você tem que sair correndo atrás, desenvolver mais terreno e tudo mais. Prazo de construção, né, para adequar a linha, a subestação, que assim, hoje em dia, dependendo da distribuidora, já é um milagre quando conseguem cumprir o prazo regulatório, né? A gente deveria muito tentar trabalhar, todo mundo adora falar a palavra da moda, né, de customer centric, não sei o quê, e fazer tudo pelo cliente, atender da melhor maneira, mas eu ainda sinto que as distribuidoras são
é regulatory centric, entendeu? Se eu tenho 120 dias para fazer, serão 120 dias, sabe? Não há um mínimo esforço, um mínimo incentivo e, de novo, né, nem esses prazos regulatórios a gente está conseguindo fazer. Eu tenho casos de pareceres de acesso que eu solicitei, né, para a pessoa, para a distribuidora ver a demanda e depois o custo da obra, que eu pedi em agosto, setembro. Eu estou hoje já, daqui a pouco indo para maio, não recebi. 6 meses de atraso para receber, né, assim, uma coisa que há um prazo regulado. E uma coisa também que assim, a gente tem enfrentado bastante são reprovações por motivos torpes, entendeu? Por motivos banais, sim, especialmente quando foi perto do 6 de janeiro, eu acho que com uma avalanche que todas as distribuidoras receberam de pedido, a reprova por qualquer coisa que daí já perde o prazo e aí o cara vai ter que resubmeter ali o pedido dele e já está num prazo posterior. Mas assim, muita reprovação em vão. A parte de licenciamento também sempre é um tema delicado para a gente, prazo, né, costuma ser uma incógnita. A gente costuma ver divergências entre órgãos, pegar aqui a nomenclatura do Rio de Janeiro. Você tem o INEA, que fala uma coisa, você tem a Secretaria Ambiental, que fala uma outra coisa, entendeu? E aí, entre eles não se decidirem quem vai, a gente fica ali esperando. E também muita reprovação, né, de solicitação de licenciamento igual o item acima lá. E por último, né, uma questão aqui de mentalidade, isso daqui, eu tive uma reunião presencial na semana passada com uma distribuidora, que eu fui lá discutir alguns projetos que estavam em andamento, e com sem o menor pudor, a orientação foi, olha, a nossa diretoria, a presidência, falou, segure tudo que for de GD até o último minuto. Não antecipem absolutamente nada. Já que a gente vai perder essa receita, a gente vai perder no último minuto possível. Tá? Então, assim, mas isso não foi com meias palavras, foi totalmente aberto. E é isso, pontualmente, eram esses pontos que, na minha visão, são hoje os principais gargalos que eu enfrento para a etapa de conexão da geração distribuída. Tá bom? Obrigado. Nelson, se você me permite a brincadeira, você foi tão pontual na sua fala que é difícil acreditar que você é do grupo econômico de uma distribuidora. Antes da gente abrir para as perguntas, gente, inclusive quero falar, vocês podem mandar as perguntas de vocês por meio do QR Code, quem não mandou ainda. Quero deixar claro também que eu estou no celular porque eu estou recebendo as perguntas de vocês aqui, então a gente vai ter oportunidade para isso, mas antes queria passar a palavra para o Eider da Origo, trazer um pouco também a perspectiva de vocês sobre esses desafios e oportunidades nesse ano. Obrigada. Valeu. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou tentar ser um pouco complementar ao Nelson, até porque tem toda a parte da conexão, mas tem também toda a parte do pós-conexão, né? E o cenário ele não é tão melhor do que no pré-conexão, mas dando alguns passos atrás, como foi muito bem apresentado, eu trabalho há bastante tempo com produtos digitais, de maneira geral, eu acabei trabalhando em alguns mercados e empreendo no setor de renováveis também em um tempo parecido. Grande parte desse tempo foi empreendendo em diferentes modelos de negócio, sempre voltados para solar ali. E minha trajetória ela acaba coincidindo muito com a própria trajetória da Origo. Então, quando a gente fala de trajetória empreendedora, a Origo ela acaba sendo um bom exemplo, inclusive, do que é uma startup. Porque nesses 13 anos de empresa, tirando os últimos 6 anos em que ela focou ali na geração compartilhada e recentemente no Mercado Livre, mas a Origo já fez projeto off-grid, já fez venda de kit, já fez projeto especial em comunidade ribeirinha no Pará, e sempre tentando modelos de negócios que estejam diretamente relacionados ali com o propósito da empresa, que era democratizar o acesso à fonte. E a primeira vez, inclusive, que eu encontrei a empresa, naquela época ainda é BES, não era a Origo, foi exatamente na transição para o modelo de geração compartilhada, quando a gente tentou colocar a primeira usina em operação nesses moldes, ainda inclusive aqui na região de Campinas.
E aí eu acabei passando pelas dores e delícias de fazer pela primeira vez o que naquele momento a 687, foi uma atualização da 482, começou a viabilizar. E aí eu acabei saindo da empresa e 6 anos depois, para minha bela surpresa, virou um negócio de hoje 200 mega conectados, gerando uma base de 70 mil clientes, sendo eles 80% pessoa física, 20% pessoa jurídica, ou seja, não só o modelo foi entendido, mas ele foi entendido também no ponto de vista que é como a gente consegue dar acesso ao máximo possível de pessoas da fonte e também de um jeito muito mais equânime, igualitário de consumir o recurso que hoje todos deveriam ter direito. Que para a gente se resume a palavra democratizar. Né? Democratizar para a gente, inclusive, tem várias vertentes. Uma primeira vertente nesse desafio aí está todos os desafios relacionados à conexão. Então, gente, se na CEMIG está difícil, eu garanto para vocês que tem alguns buracos que eles são um pouco mais fundos no restante do país. Tá? Porque hoje a gente tem operação em 5 estados, a CEMIG ainda se apresenta como uma distribuidora que tem um pouquinho mais de maturidade no modelo. Tem algumas que a gente literalmente, acho que as pessoas elas não sabem do que a gente está falando. Assim, é algo impressionante, impressionante. E não significa dizer, pelo contrário, que a gente não tem problema na CEMIG, a gente tem muito problema. Vários deles, como o Nelson trouxe, relacionados à conexão. Mas um que temos, e aí complementando a fala do Nelson, batido muito na tecla foi, como eu disse, os temas relacionados à pós-conexão. Até porque, no processo de construção em escala de cooperativas, um problema de processamento de uma lista vira 3 mil clientes para se relacionar e gerir expectativas com relação à proposta de valor que a gente gerou há algum tempo atrás. Existe um processo gigantesco para fazer tanto vendas e gestão de vendas em escala, como também o pós-vendas com cada um desses clientes, que parte muito bem definida da operação está somente para poder fazer o relacionamento, e aí no caso com a CEMIG, e também para cada uma das distribuidoras que a gente está iniciando a operação, principalmente a partir desse ano, e aí o plano é até o fim do ano que vem a gente ter pelo menos ali uma fazenda conectada em cada estado do país. Então o desafio ele é muito grande, tanto pela escala de clientes em si, como também por tratar em escala muitos dos problemas que a gente está discutindo aqui. Isso faz com que a gente tenha que trazer uma robustez muito grande, tanto para os processos que a gente cria para se relacionar com a distribuidora, para as medidas que a gente cria para mitigar os erros que acontecem com muita frequência. Inclusive, tem todo um aparato jurídico para simplesmente fazer, como o Nelson trouxe, a distribuidora cumprir a regulação. Tão simples quanto isso, a gente não está pedindo nem para antecipar, está tão difícil, que a gente só quer que cumpra e a gente gera as expectativas dos clientes ou também dos resultados que a gente precisa entregar em função do que está na regulação, mas em vários momentos a própria regulação ela não é cumprida e para isso a gente precisa trabalhar dentro de casa para fazer as coisas acontecerem do jeito que precisam. Tá? E só para fechar, tem um tema específico que ele está muito em voga internamente, que é o tema relacionado de quem de fato pertence aos dados do cliente que estão hoje sob posse da distribuidora e que com certeza são dados que são importantes para a operação de todos nós. Eu diria que é uma das grandes pautas conjuntas que vamos precisar ter aí pelos próximos anos, porque ele é importante no momento da venda, ele é importante no momento do dimensionamento da venda, ele é importante porque o nosso negócio ele é um negócio de comportamento, então se todas as tendências tecnológicas que a gente está vendo acontecer, de fato acontecerem, e aí eu falo de eletrificar o máximo possível a sociedade, eu falo da transição energética, significa dizer que o padrão de consumo desses clientes tende a mudar bastante ao longo do tempo, ou seja, sem dados é praticamente impossível gerir qualquer negócio nessa escala, e hoje ainda temos uma dificuldade muito, muito grande, mesmo inclusive com a anuência dos clientes, de ter acesso de uma maneira sistêmica a esses dados. Então, o Open Energy com certeza é um dos maiores temas que a gente está discutindo internamente, tanto como a gente se estrutura, como a gente pleiteia, tá? E tem a ver com pós-conexão, tem a ver em como a gente de fato faz acontecer o tal do Customer Centric, que é realmente a gente conseguir construir os produtos, comunicar os produtos, fazer com que tudo que a gente faz seja entendido, consumido e muito bem aceito de forma satisfatória pelos clientes que a gente entrega. Até porque os nossos clientes eles comparam o nosso serviço não com o serviço da distribuidora, eles comparam o nosso serviço com várias das plataformas digitais que hoje a gente consome por aí.
Então a régua aumentou, para a gente conseguir bater nessa régua, a gente também precisa pleitear de forma conjunta muitos dos temas, como o próprio tema da distribuição de dados. Tá? É isso, não vou me alongar muito, acho que vai vir bastante pergunta aí, bastante coisa legal para a gente discutir. Sim. Obrigada, Eider. De fato, a gente tem bastante pergunta do público e acho... Dá até para classificar as perguntas aqui em tipos, né? Tem a leva de perguntas sobre os desafios, de fato, para a conexão. E aí eu queria aproveitar, na verdade, e pegar, né, um pouco da visão de vocês dois sobre isso, que eu vou adaptar, tá, gente? Vou fazer uma releitura aqui de várias perguntas que eu recebi para a gente conseguir ter o melhor input e depois vou tomar a liberdade de dar meu pitaco também aqui sobre isso. Mas, obviamente, existe uma dor muito grande, sobretudo para quem está aqui com a gente nesse evento, que diz respeito à suspensão da CEMIG, que eu até comentei durante a minha fala. Então, recebemos muitas perguntas sobre como tratar essa questão da suspensão das obras suspensão de emissão dos orçamentos de conexão pela CEMIG. De maneira mais geral, existe uma segunda dor que diz respeito ao próprio atraso pelas distribuidoras para cumprir as obras, que também é um ponto que teve de comum na apresentação de vocês dois, né, que são os prazos que não são nem cumpridos. Para um empreendedor que está nesse cenário, né, ou seja, que tem enfrentado dificuldades para a distribuidora cumprir prazos, quais são as ações que vocês recomendariam e quais são as ações que as empresas que vocês representam tomam internamente frente a esse tipo de cenário? Vou começar com o Nelson. Olha, não tem a varinha mágica, né, para a resposta, o negócio Poxa, proposto Nelson, a partir de hoje para amanhã. A gente, como empreendedor, a gente sofre bastante, né? Assim, eu vou falar aqui especialmente sobre o meu caso, sobre o público que eu atendo, né? Como eu comentei, geralmente a gente lida com projetos maiores do que 1 mega, então você tem contrato, você tem obrigações, você tem uma série de coisas. Cara, começa a atrasar isso daqui, eu começo a desonrar o contrato que eu tenho com o cliente, eu estou exposto a penalidades pouco provável de que eu consiga depois a repassar, se for o caso da distribuidora. Às vezes a gente tem problema com empreiteira também. Eu tenho um impacto no meu resultado, né, no meu EBITDA do ano, eu tenho lá uma previsão de geração. Eu estava prevendo que aquela planta ia começar a gerar em julho. Não foi em julho, atrasou para novembro. Pronto, já foram 4 meses que eu estava prevendo de uma receita ali, que não vai entrar, e que daí eu tenho que ver de onde eu vou tirar para conseguir chegar naquela meta que eu tinha proposto. Para tentar resolver isso com a questão, né, de conexão, eu acho que a questão do relacionamento ainda, sabe, do relacionamento quase que... desculpem a brincadeira, mas do tipo, não pare até se humilhar, sabe? Você vai lá, tem que ajoelhar na frente, por favor, essa obra é importante, nananã, eu sei que vocês têm uma fila, etc, etc, mas não tem, entendeu? A distribuidora tem ali né, o papel, o poder de decidir quem vai, tem um backlog grande de projetos, e é tentar conversar, tentar mostrar por questões regulatórias, com fatos e dados, né, de que eles estão descumprindo e que vão, né, que a gente vai entrar com algum tipo de sanção. Para vocês terem uma ideia, isso daí é tão triste às vezes que até mesmo, né, dentro do nosso grupo, né, que eu trabalho, que como comentei, a gente tem algumas distribuidoras, não é porque eu estou dentro de casa que eu, né, passo a mão no telefone, ligo lá e... Não, a gente tivemos recentemente um caso que a gente teve que mandar para a ANEEL para o negócio que está dentro de casa, entendeu? E a gente não consegue. Então, fico imaginando, se a gente, que já faz parte de um grande grupo, tem a dificuldade, imagina uma pessoa que não está inserida naquele contexto. Mas hoje eu diria ainda que o relacionamento para a gente é relacionamento e se pautar na regulamentação para tentar convencer. Eu complementaria, na verdade, com alguns pontos. Eu acho que tem um primeiro lado, que é do ponto de vista do próprio cliente. Tá? Para mim, a palavra de ordem é gestão de expectativas. Eu acho que o cliente, ele
o primeiro olhar, para mim, precisa ser sempre para o cliente, e se a gente gera muito bem a expectativa, a gente também consegue gerenciar muito bem essa expectativa, dado um cenário que eu garanto para vocês, a gente conhece muito melhor do que eles. Tá? Tipo, na verdade, o cliente médio ele não faz a menor ideia de nada que a gente está falando aqui, sacou? Ele não sabe, ele não entende. Então, esse é um primeiro ponto. Então, às vezes você pode até perder a conexão, mas você precisa trabalhar para fazer com que você não perca o cliente. E nesse sentido, o cliente que às vezes quer um sistema de microgeração, antes ele tem vários outros problemas que eles podem ser resolvidos com outras soluções voltadas para como ele consome de um jeito melhor, como ele entende de um jeito melhor o consumo dele, quais são as outras soluções que eu preciso colocar na mesa para fazer com que, mesmo num cenário de atraso, eu consiga manter esse cliente dentro do meu portfólio até o momento que eu consiga realmente ter esse atraso vencido e por aí vai. Essa eu diria que é a segunda coisa. Acho que do lado da distribuidora, eu concordo com o Nelson que realmente o relacionamento é um ponto super importante. E aí, do nosso lado, literalmente tem algumas pessoas dedicadas não só para manter esse relacionamento, como também para sempre que o relacionamento funciona, a gente ter de uma maneira processual os acionamentos necessários para que eles cumpram a regulação. Então, tem algumas coisas que a gente literalmente está começando a tratar jurídico como processo operacional, assim, de tamanha demanda e tamanha frequência. Mas aí eu reforço também o papel das associações no seguinte sentido, que vocês sozinhos são um só, vocês juntos, nós juntos, representamos muito mais. Então, uma coisa é uma empresa reclamando na CEMIG, outra coisa é uma associação que representa tantos empreendedores reclamando com a mesma pauta. Então, isso é super, super importante. Aí, reforçando até o que a Babi trouxe, eu acho que é um super ponto para poder a gente conseguir vencer as batalhas que a gente tem relacionadas aos atrasos e por aí vai. Obrigada. Só uma última observação, né, para não falar que foi só que eu só chorei as pitangas, assim. Uma coisa que eu tenho começado a ver também um pouquinho, mas agora, ainda que tardiamente, mas eu vejo que algumas distribuidoras estão começando, sim, a colocar mais pessoas focadas em GD. Por exemplo, no primeiro momento era 0. Depois vem o momento de colocar equipes focadas em GD para a recepção do pedido. Colocaram um portal, colocaram um 0800 GD, colocaram pessoas mais qualificadas, especialistas nisso, mas depois que era conectado, pós-venda, né, se a primeira conta que o cara tinha uma dúvida, já caía no limbo do 0800 convencional. E agora, vejo que uma distribuidora ou outra já começa a colocar uma equipe especializada de ponta a ponta para o GD, porque a GD ainda tem um pós-venda muito demandante, é um assunto novo, é difícil das pessoas entenderem, então algumas distribuidoras estão começando a agir nesse sentido. A gente tem visto, de fato, um crescimento um pouco maior das distribuidoras, ainda que tardiamente, para conseguir capacitar suas equipes com relação ao atendimento a GD. Acho que é tardio porque é um assunto novo, mas é um assunto novo de uma década. Então, mas a gente tem acompanhado, e até no que é possível também, feito a ponte necessária enquanto associação para a gente acelerar esse processo, né, de capacitação das próprias distribuidoras e das equipes das próprias distribuidoras para isso. Dando meu pitaco na pergunta, eu acho que existem 2 tipos de problemas que a gente pode ver. E para cada um deles existe um remédio que é diferente, né? Existe um problema de atraso de obra, por exemplo. Existe um problema de descumprimento regulatório claro. Para o descumprimento regulatório claro, o remédio ele vai ser buscar o fiscal do regulatório, que em primeira instância é a ouvidoria, em segunda instância é a ANEEL, em terceira instância é o judiciário. Então, para esses casos, a gente tem um caminho que ele é um pouco mais endereçável, eu diria, porque a gente tem um arcabouço de regulação que, por mais complexo que seja, também é muito claro para apontar para a distribuidora quando ela está descumprindo uma obrigação dela. E aí eu quero trazer também um ponto importante, apesar de muitas vezes insuficiente, que a Resolução 1000 ela trouxe uma outra inovação já desde 2021, que é a necessidade da distribuidora indenizar também o consumidor de geração distribuída pelos atrasos ou pelos equívocos. Isso não tinha uma previsão regulatória expressa antes, então a gente tinha que ficar pleiteando perante a ANEEL para tentar estabelecer um cálculo para cada caso específico. Agora essa metodologia existe e é importante que se faça uso dela.
né? Acho que a impunidade, digamos assim, seja porque a ANEEL muitas vezes não fiscaliza adequadamente, seja porque o consumidor lesado não vai atrás de buscar a sua indenização, acaba incentivando um ciclo vicioso de descumprimento. Então, acho que esse é o primeiro tipo que a gente tem de descumprimento. O segundo tipo que a gente tem de problema, que é o problema que vocês estão vendo aqui na CEMIG, que estamos vendo aqui na CEMIG, ele é mais... O buraco ele está mais fundo, de fato. Por quê? Porque a CEMIG, muito habilmente, não está negando o acesso. E teria sido melhor se ela estivesse negando o acesso, acreditem ou não. Por quê? Porque existe uma previsão regulatória expressa de que a distribuidora não pode negar o acesso. Então, a CELP, por exemplo, né, a Neoenergia Pernambuco, negou o acesso de diversos consumidores, RGE idem, por causa de incapacidade da rede de receber a usina. Esses casos já foram levados para a ANEEL, e uma vez que a distribuidora descumpriu a norma por negar o acesso, a ANEEL mesmo já determinou para as distribuidoras, olha, eu não quero saber, você vai ter que emitir um orçamento de conexão, porque você não pode negar acesso. A CEMIG, por que eu disse que ela foi mais habilidosa? Porque ela não negou o acesso, ela suspendeu a análise. Então, o Bruno está até rindo, né, Bruno? Eu sei, Bruno, às vezes eu também me arrependo de ser advogado. Porque nos permeios, né, nos meandros, se ela não negou o acesso, ela não está descumprindo a norma. Ela suspendeu, jogando para o ONS a análise. Existe uma previsão na resolução 1000 de que a distribuidora pode suspender a análise de conexão, se ela entender que isso precisa ser analisado pelo ONS. E agora a gente está com uma batata quente na mão que ninguém quer lidar, né? A distribuidora jogou a conexão, a análise da conexão para o ONS, e o ONS rebateu com uma nota no site, que alguns de vocês devem ter visto, dizendo, olha, não é meu dever fazer esse tipo de análise que a CEMIG jogou para a minha mão, vou ter que estudar internamente o que vai ser feito sobre isso. Então, enquanto a gente, regulatoriamente, né, existe aí essa questão de quem é que tem que ficar com essa batata quente, a gente continua tendo a figura que, em geral, é a figura que sai prejudicada nessas discussões de esferas maiores, digamos assim, que é o consumidor que fica sem saber quem é que vai fazer o purê de batata com a batata dele. Então, acho que essa situação aqui está um pouco mais grave por causa desse contexto do artifício regulatório usado pela CEMIG para evitar a análise dos projetos. Colocando o meu chapéu de advogada, né, um pouco mais, a gente tem recomendado, de fato, para alguns clientes a busca do judiciário. Por quê? Porque já existem jurisprudências, não desse caso específico, mas de casos semelhantes no sul do Brasil, quando a gente tinha as permissionárias, dizendo também que a rede não tinha capacidade de atender os projetos de ED, em que o judiciário entendeu que a distribuidora, ou a permissionária, né, tinha que atender sim, e tinha que conseguir conectar aquela usina. Esse pode ser um caso. Dependendo do caso do seu cliente, uma solução paliativa, e aqui, gente, eu quero deixar claro que a gente tem trabalhado na Absolar, como eu já falei antes, para buscar uma solução definitiva para esse problema. Mas a gente sabe também que as empresas têm uma necessidade, têm um fluxo de caixa e que muitas vezes a busca por essa solução definitiva não vem tão rápida quanto a gente gostaria, né? A solução em si. Então, uma outra solução, dependendo do tipo, do perfil do seu cliente, pode ser trabalhar o grid zero. Né? A ANEEL se manifestou, por exemplo, muito recentemente, no sentido de que o grid zero ele não tem que passar por um processo de conexão como a GD. A gente trata ele perante a distribuidora como se ele fosse um gerador a diesel que opera em paralelismo com a rede. Então, como ele não tem que passar por uma conexão com a GD, se a rede não tem capacidade de receber, não tem problema, porque eu não vou injetar. Então, dependendo do porte, do tipo do projeto, de como o seu cliente, fazer uma instalação num primeiro momento com grid zero, enquanto se busca uma solução definitiva, é uma forma de você continuar atendendo aquele cliente, porque acho que o Hidro colocou uma coisa muito importante aqui, que é a gente pode perder a conexão, não podemos, tá, Hidro? Estamos trabalhando para não perder, mas a gente não pode perder o cliente, né? E acho que você mostrar para o seu cliente que você tem buscado formas de atendê-lo nesse momento é uma maneira também importante de mantê-lo com você, de mostrar para ele que você tem feito aí todo o possível para ajudá-lo a ter o que, no final das contas, é o que interessa para ele, que é uma economia na conta de luz dele.
Então, acho que esses são algumas aí das recomendações que eu daria para vocês sobre esse sentido, tá? Nesse sentido. Recebemos uma outra pergunta, que aí eu também vou tomar a liberdade de colocar para o Nelson, que é... E aí, Nelson, eu já entendo que não é o seu chapéu específico, mas, eventualmente, você pode ter alguma informação nesse sentido. A gente recebeu uma pergunta sobre se as concessionárias pretendem, ou se existe um planejamento delas liberarem algum documento que explicite para o consumidor que aquela usina dele é uma usina GD1. Isso porque muitos integradores protocolaram o projeto dentro do limite do prazo, mas, eventualmente, tiveram alguma pendência que foi sanada, ou a distribuidora mesmo descumpriu o prazo de emissão, e fica a dúvida, porque, na prática, o consumidor que tem recebido um orçamento de conexão, GD1 ou GD2, percebe que o documento é idêntico. Então, o integrador fica naquela dúvida se o projeto dele é uma GD1 ou não. Você tem alguma notícia nesse sentido? Não tenho. Infelizmente, eu não tenho. A gente pode aproveitar esse momento para fazer um anúncio também. Poder? Eu não sei. O chat GPT aqui não vai saber ainda discorrer sobre isso. Não tem problema, eu agradeço aí, porque acho que de fato seria interessante a gente levar. E aproveitando que você está com o microfone, eu queria te fazer uma outra pergunta e depois também passar para o Eider, que é: como é que vocês têm visto a atratividade dos projetos de geração distribuída nas novas regras? Bom, eu acho que você já mostrou ali com dados e fatos, né, sobre a questão do payback. Ou seja, continua atrativo. A gente vê desde que a solar, né, surgiu, eu tive a chance também ao longo desse tempo no grupo, em algum momento do passado, eu trabalhei numa outra empresa do grupo que chamava Enel Green Power, que era focada em geração centralizada, né? E é impressionante assim como em tão pouco tempo a cadeia de fornecedores aumentou, os preços caíram. E a tendência é que isso continue mais. Eu falo, é uma coisa que talvez aqui no Brasil a gente não sinta tanto na pele, mas pelo fato de eu trabalhar numa empresa de origem italiana, até a questão da guerra da Ucrânia e Rússia tem ajudado a fomentar mais. Por quê? A gente aqui, cara, a vida continua no que diz respeito à energia. Na Europa, não. Na Europa, eles estão passando maus bocados, porque, né, pelas ameaças ali que a Rússia faz de fechar, então sim, de fechar os gasodutos e mandar, né, a energia que eles precisam para a parte ocidental da Europa. E na Itália isso teve sentiram com restrição, o preço da energia disparou, assim, eu não sei entrar em detalhes aqui, mas assim, em alguns momentos, algum tipo de não sei se de fonte, algum tipo de horário, não sei se era grupo B, grupo A, mas assim, o negócio chegou a aumentar 18 vezes, sabe, o preço da energia. Foi um negócio, foi lá para os europeus, está sendo, né, uma coisa muito difícil. E isso daí vai fomentar cada vez mais a independência energética, né, a buscar fontes renováveis em que você não dependa de tantos grandes blocos de geração. Estimulando isso, né, você tende ainda a aumentar mais essa fonte. Com isso você tem materiais mais baratos, você tem toda a cadeia mais barata, enfim. Eu acho que como qualquer tecnologia nova, né, que começa muito cara e depois vai barateando, a gente ainda, apesar de já ter andado muito, estamos nesse processo, continua sendo vantajosa e ainda vamos ter mais, por motivos tristes ou não, mas coisas que vão acelerar ainda mais a competitividade para solar. Do nosso lado, com certeza, tiveram impactos. E aí, enfim, algumas conversas, mais uma vez, de realinhamento de expectativas a gente precisou fazer. Ao mesmo tempo, é isso, a gente encara muito o nosso negócio, não só como um negócio de escala, como um negócio de longo prazo. E quando eu estou trazendo muito, martelando muito o cliente, é porque a gente entende que o quanto mais a gente mantiver um relacionamento grande com esse cliente no longo prazo, o solar ele vai ser a porta de entrada, inclusive, para outros negócios que possam gerar uma receita adicional em cenários como o que a gente está falando agora.
Então, com certeza, olhando o core business, o cenário base, houveram ajustes, houveram conversas para realinhar expectativas com investidores e por aí vai. Não foi a primeira vez e provavelmente não vai ser a última, porque tarifa muda, porque a depender do lugar, benefício sobe, benefício cai e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, esse olhar, de alguma forma, nos permite ter uma visão um pouco mais de longo prazo. E aí, inclusive, foi um dos objetivos da minha entrada no ano passado na empresa. A gente começa a olhar para outras frentes de negócio que acabem compensando uma eventual perda de rentabilidade ali nos projetos que a gente tem. Mas o cenário base ele continua não só atrativo, como continuamos fazendo investimento. E, por isso, a gente mantém o nosso plano de expansão para o país inteiro, como eu trouxe antes. Obrigada. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria só tomar a liberdade de responder uma pergunta que eu recebi, que a gente recebeu algumas aqui, na verdade, sobre a questão da TUSDG, que eu comentei pelo fato do prazo limite para informar ser hoje. Muita gente perguntou qual que é o procedimento que tem que seguir para informar isso para distribuidor e também perguntaram qual que é o valor da TUSDG aqui para a CEMIG. O valor da TUSDG com a CEMIG, já com esse processo de revisão que passou agora, está de R$12 por quilowatt. Para TUS de carga ficou em R$ 21,34, TUS de geração foi para R$12 por quilowatt. Então, a gente vê aí uma redução de 48% no valor aí potencial de demanda contratada do empreendimento. Os consumidores, que eu tenho conhecimento, pelo menos que são nossos clientes aqui na região da CEMIG, eles foram notificados, tá, gente, para fazer essa mudança. Se você tem um cliente que não foi notificado, você pode informar isso para a CEMIG, enviando, a gente chama de ofício, né, só para parecer que é um pouco mais de formalidade, mas uma carta mesmo para a distribuidora online, seja para o canal de atendimento, uma usina de média tensão em geral, né, você vai ter um ponto de contato como grande cliente, você manda isso para o agente de relacionamento de grande cliente do seu consumidor, informando potência da TUSDG, potência da TUS de carga que vocês vão querer contratar. É um procedimento simples, só precisa mandar também uma procuração, se você for fazer isso, né, do cliente, te dando autorização para fazer essa informação perante a concessionária de energia. O Eider comentou bastante sobre essa questão de cliente, né, falou muito de cliente, e inclusive de manter esse cliente perto. Isso já acendeu para mim uma luzinha de que possivelmente manter o cliente perto também é uma forma de trazer esse cliente para uma solução futura, como uma solução, por exemplo, do Mercado Livre, de uma comercialização varejista, que vai ser o tema que a gente vai tratar aqui no nosso evento, né, no nosso segundo bloco, depois do almoço. Então, dito isso, queria já agradecer meus dois companheiros de painel, agradecer vocês também por estarem aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês, aos nossos convidados e também a todos vocês que enviaram as perguntas. Bom, antes de prosseguirmos, gostaria de registrar a presença do deputado estadual por Minas Gerais, Ricardo Campos, e convidá-lo a dar uma palavrinha para a gente, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui saudar cada um de vocês que tem contribuído muito para o desenvolvimento de uma energia renovável, uma energia limpa para todo o nosso estado e também para o Brasil. Cumprimentar aqui através do Bruno e através também dos nossos presidentes, a toda a diretoria da Absolar, que nos convidou para estar aqui hoje, mas mais que isso, tem dialogado conosco diariamente sobre as pautas prioritárias do setor e para que nós possamos juntos, com o nosso líder, o nosso deputado Gil Pereira, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, trabalharmos essa pauta que é de fundamental importância para o nosso estado, em especial lá para a nossa região, eu que sou do norte de Minas e também atuo no Jequitinhonha e no Mucuri. Estava falando ali agora, com o nosso deputado Gil Pereira, que nós temos um grande compromisso, lá na Comissão de Minas e Energia, deputado Gil Pereira como presidente, eu como membro, em pautar para que o governo do estado possa fazer a sua parte, através da CEMIG, através dos órgãos de controle, e fazer com que a energia realmente fotovoltaica e as energias renováveis realmente possam ser o diferencial na produção da matriz energética do Brasil. Nós sabemos dos gargalos que vocês têm tido e nós temos buscado, através da nossa relação com o governo federal, lá com o nosso ministro Alexandre Silveira, pautar as agendas de vocês para que nós possamos tirar a burocracia, tirar a meritocracia de pauta e fazer com que a CEMIG e que os estados brasileiros
cumpram com aquilo que é necessário para poder promover uma melhoria na qualidade e também no serviço de energia. Eu tenho aqui, Gil, uma experiência, né, própria para trazer para esse conjunto de pessoas tão significativas, que eu pude contribuir particularmente um pouco com esse trabalho, enquanto estive lá no IDENE. O deputado Gil Pereira sempre nos pautou, e lá eu estive no IDENE, que é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, entre 2015 e 2018. E nós podemos aportar recursos para que o Estado investisse, né, nos medidores de radiação, para que, a partir deles, a CEMIG pudesse, né, ter lá o controle de mediação solarimétrico, e, com isso, nós pudéssemos ter fomentado que a ANEEL tivesse feito lá os leilões das linhas de transmissão de todo o norte de Minas. Então, o nosso trabalho, junto com o deputado Gil Pereira, lá na Assembleia, será de fazer com que o governo aporte condições para que vocês, empreendedores, para que vocês, investidores, possam continuar produzindo, gerando emprego e renda e trazendo uma melhoria na qualidade de vida do nosso povo. E aí, eu fiz um compromisso com o Bruno, né, nós temos cobrado, Bruno, lá do nosso ministro Alexandre Silveira, uma agenda com a Absolar, para que possamos pautar os assuntos que estão sendo os entraves do momento, mas o presidente Lula tem mostrado todo o compromisso em promover uma energia limpa, uma energia sustentável, a energia renovável, e até no último dia 30, né, ele editou uma medida provisória e um decreto que está dando a isenção de quase R$1 bilhão para a produção, a potencialização também de placas solares, como forma de fomentar o mercado e contribuir com isso. Então, gente, a nossa estada aqui hoje é para, sim, junto com o nosso amigo deputado Gil Pereira, colocar o nosso compromisso de ajudar a desenvolver essa que é a grande potencialidade do nosso país. A energia fotovoltaica, a energia limpa e gerar emprego e renda para melhorar a vida do nosso povo. Obrigado pelo convite e um ótimo evento a todos vocês. Convidamos mais uma vez a vocês para visitar o nosso espaço de exposição e trocar informações. Os parceiros dos MITs estão por lá, com os tabletops e muitas novidades.